O que nós temos que, como nós temos que escrever? Eu digo, são os 4 Cs. Conciso, coeso, coerente, criativo. Essas palavras podem, né, principalmente essas duas aqui, podem ter significados vagos, então a gente vai trabalhar um pouquinho eles agora. Conciso, a gente já viu, é curto. Você não precisa de muitas palavras para dizer o que você quer dizer. E o que você precisa dizer? Em um texto você precisa dizer isso. O que, como, quando, onde, quem, por quê e para quê. É a resposta a essas 7 perguntas que vai fazer com que o seu texto tenha ele 100 palavras, tenha ele 1000 páginas, com que ele possa ser compreendido pelo leitor. Isso daqui é chamado lead jornalístico e a gente vai trabalhar cada um dessas questões. E na verdade esse lead jornalístico é o que os jornalistas usam no primeiro parágrafo de uma notícia. Então você tem lá, Globo, uma notícia de uma página inteira. O primeiro parágrafo vai dizer: ontem, em São Paulo, houve um quebra-quebra na estação do Brás. Os passageiros do trem, revoltados com o atraso na linha 1, quebraram várias câmeras, quebraram roletas, quebraram guichês. O corpo de segurança da estação teve de intervir. Desculpa, isso aconteceu por uma falta de energia no sistema e as pessoas não puderam chegar no trabalho. E aí, depois disso, o cara dá a notícia inteira. Mas o primeiro parágrafo diz tudo isso para vocês. Então, quando você responde todas essas perguntas, o que você faz? Você é conciso. Você não vai ficar descrevendo o que durante 3 páginas para depois dar um como, sem tempo para falar do quando, onde e porquê. Então você acaba sendo conciso. Você acaba sendo coeso, porque você vê que é possível responder essas perguntas de forma simples. E a coesão, ela está relacionada ao quê? A uma informação, a todas as informações que você dá ajudarem você a alcançar o objetivo. A gente vai ver exemplos disso, mas na hora que a gente fala, se você dá vários argumentos que justifiquem a sua premissa, você está sendo coeso. Por quê? Qual o objetivo de uma dissertação? É você concluir se aquela premissa é verdadeira ou falsa. Se seus argumentos ficam indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, você não consegue depois ter confiança na sua conclusão. Então um texto, se ele tem um objetivo, ele tem que trabalhar a coesão. Todo o texto tem que ajudar você a confirmar aquela expectativa. Ou no texto narrativo, ele tem que ajudar você a caminhar para a conclusão do texto, ou para a resolução daquele desequilíbrio causado pela perda na situação inicial. Coerência é uma palavra que é, na verdade, um termo estatístico. Coerência significa que se A é melhor que B e B é melhor que C, então, obrigatoriamente, A é melhor que C. Vocês concordam? Assim parece fácil. Agora, se a gente substitui A, B e C por números, fica mais fácil ainda. 100 é maior que 10, que é maior que 1. E 10 é maior que 1. Então, obrigatoriamente, 100 é maior que 1. Tá, agora vamos trocar isso daqui por uma coisa mais subjetiva. Eu prefiro ir à praia do que ir ao cinema. E eu prefiro ir ao cinema do que jogar videogame. Então, obrigatoriamente, eu prefiro ir à praia do que jogar videogame. Não. Se a opção é ir à praia ou jogar videogame, eu prefiro jogar videogame. Não, mas peraí. Você prefere ir à praia do que ir ao cinema. E prefere ir ao cinema do que jogar videogame. Então, você obrigatoriamente prefere ir à praia. Não, eu prefiro jogar videogame. Isso por quê? Porque o ser humano não é coerente. A coerência é a razão pela qual a economia é caótica.
Porque dentro da... É fácil você dizer 100, eu prefiro R$100 a R$10. E eu prefiro R$10 a R$1. Então eu prefiro R$100 do que R$1. Isso é, na verdade, dinheiro é uma das poucas coisas em que todos os seres humanos são coerentes. Agora, se nós propusermos uma aposta aqui, eu aposto R$1. Isso daí eu só aposto um ótimo exemplo. Fluminense vai ser campeão da Libertadores? É óbvio que não, né? Então eu só aposto R$1. Eu apostaria, não apostaria nem R$10, muito menos 100. Agora, se a aposta fosse o Vasco vai ser campeão, aí eu aposto R$100 nisso, né? Mole. Então veja, tem pessoas que por mais que torça e goste, conheça futebol, elas não apostariam. As pessoas têm propensões ao risco diferentes. Ninguém arrisca exatamente pela mesma coisa. E mesmo que tenha uma propensão alta, isso depende muitas vezes do prêmio. O quanto você está disposto a arriscar depende do quanto você vai ganhar. Então assim, apostar R$1 se o Fluminense vai ser campeão ou não vou nem me preocupar com isso, porque R$1 não é um prêmio suficiente para mim. Ora, R$100 eu apostaria, na verdade, que o Fluminense não vai ganhar, porque vai ser, né, mole, vou ganhar mole. Esse é o problema da coerência, e isso aparece muito no texto, quando vocês dão informações, argumentos para tentar justificar uma premissa que são contraditórios. Então, às vezes tudo bem, às vezes você quer dar um ponto de vista e um ponto de vista contrário. Isso pode ser como a gente viu no primeiro dia de aula. Qual é a perda no seu projeto? Foi quando a gente achou que ia ter elastância e não tinha elastância. Foi quando a gente achou que o pulmão das pessoas que vivem em área de queimada ia estar inflamado e não estava. Então, uma coisa é quando você dá um argumento que desequilibra a sua situação inicial, é a sua perda. Outra coisa é quando você usa esse argumento para justificar o seu ponto. Não pode, você está sendo incoerente. E isso aparece muito nos textos. Então, quando nós estamos relendo e reescrevendo o nosso texto, nós temos que usar essas ferramentas aqui. Então, se vocês querem um guia de escrita, se vocês querem um truque, o truque é esse. Pega esse slide, imprime ele, coloca atrás do monitor, na parede atrás do monitor. É isso que vocês precisam para escrever. Se vocês saírem desse curso aqui, sabendo que é isso que vocês têm que fazer, e aí eu digo, todo mundo sabe fazer isso. Vocês só não sabiam que precisavam fazer isso para o texto ficar bom. Agora, intuitivamente, você faz isso. Se você está contando uma história num bar, e as pessoas começam a virar para o lado e falar de outra coisa, é porque você não seguiu isso aqui. Você está perdido no o quê, ou eu, tudo eu, e as pessoas se chatearam e, garçom, traz mais um chopp.